do seu coração. Pai, entregamos nossas vidas nas tuas mãos mais uma vez, confessamos Jesus, nosso único Senhor e Salvador. Ó Deus, que nesta noite o nome de Jesus seja exaltado mais uma vez, que o Espírito Santo venha agir em nossos corações, que o Espírito Santo revele a tua vontade, a tua palavra, e que nós possamos nos humilhar diante de ti, para que o Senhor nos exalte. Abençoe cada lar, cada pessoa, cada família que está assistindo essa ministração, recebendo essa palavra, e dê a cada um muito mais do que pedem ou pensam, porque o Senhor é o Deus que está acima de tudo e de todos, e que é um Deus fiel, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que os anjos do Senhor estejam acampados aí na sua casa, e que o sangue de Jesus esteja cobrindo a todos nós e protegendo a todos nós. Amém? Glória a Deus. Estamos falando sobre lições de Deus no deserto, nos desertos da vida. Falamos da provisão na semana passada e hoje vamos falar dessa proteção de Deus, né? E o tema que eu quero dar hoje é, além de ser uma confiança total na proteção de Deus, eu quero chamar a nossa ministração de hoje o Senhor é a minha bandeira. Você pode declarar aí? Declare então, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Nós vamos aprender um pouquinho sobre isso já. Então, Deus, ele protegeu o povo durante toda a peregrinação, toda a caminhada no deserto. Foram 40 anos, né? E a palavra de Deus fala em Êxodo 13, 22, fala assim: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, para proteger, a nuvem protegia do calor, a noite aquecia do frio e iluminava. Então era assim, era a presença de Deus constante na vida do seu povo. Então, mesmo quando nós estamos vivendo os nossos desertos, as nossas lutas, as nossas dificuldades, não esqueça que Deus está presente. Ele está amenizando o calor, Ele está amenizando o frio, Ele está dando direção, Ele está protegendo, Ele está guardando. A Bíblia fala em Deuteronômio 8,15 que Deus protegeu o seu povo das serpentes abrasadoras e de escorpiões. Veja bem, olha o perigo que tem no deserto, olha as dificuldades e o perigo, e Deus guardou. Como é que o cara dorme no chão e o escorpião não vem picar ele? Como é que dorme ali e a serpente não vem picar ele? Então, é porque Deus está guardando. Quantos livramentos acontecem na nossa vida e nós nem sabemos que o livramento está acontecendo, não é verdade? O Senhor está nos guardando, o Senhor está nos protegendo, livrando do acidente, livrando do roubo, do assalto, da morte, livrando da peste, do coronavírus, livrando de tudo isso, porque o Senhor é conosco. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, nosso Deus é um Deus que protege das mãos do inimigo. E eu quero falar um texto que está em Êxodo 17, de 8 a 15, quando os amalequitas se levantaram contra o povo de Deus. Estava uma guerra ferrenha, estava uma situação bem difícil, né, ali. E então Josué era o general de guerra, que estava lutando, comandando o povo na guerra, e o Moisés subiu no monte, né? Arão e Hur subiram com ele. Quando Moisés estendia a sua mão, o povo de Deus prevalecia. Aí cansava, ele abaixava o braço, o inimigo prevalecia. Quando Arão e Hur perceberam isso, eles não quiseram levantar a mão. Eles não quiseram falar assim: Moisés, você está velho, sai, porque agora nós é que vamos interceder. Não, a autoridade era Moisés. Eu vou falar de autoridade um pouco hoje. A autoridade era Moisés, e Moisés estava levantando as mãos. Enquanto ele levantava as mãos, o povo
de Deus vencia. Aí colocaram uma pedra para Moisés sentar, cada um segurando o braço um do lado um do outro. Moisés tinha os seus braços seguros e estendido, e aí então Deus deu a vitória para Israel. Amém? Então o que está falando? Falando que quando a autoridade é respeitada, e quando a autoridade cobra, intercede de oração na sua vida, as suas guerras, elas existem, mas você vence. Está entendendo? Quando terminou tudo, Moisés edificou um altar e chamou aquele lugar, aquele altar, o Senhor é a minha bandeira. Amém? Então, o povo vivia no meio de muitas guerras, como nós hoje em dia, mas é no momento das guerras que nós temos que lembrar quem é a nossa bandeira. Jeová Nissi fala isso, em hebraico. Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira. Quem é a nossa bandeira? Quem é a sua bandeira? Então, quando nós somos atacados, nós temos que lembrar que nós somos vitoriosos, que a nossa bandeira é Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi levantado no madeiro para pagar pelos nossos pecados e para nos dar a vitória. Então, a nossa vitória depende da bandeira que nós levantamos. Amém? Então, veja que Efésios 6:10 fala: quanto a mais seres fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. De onde vem a nossa força? De onde vem o poder que se manifesta? Vem do Senhor. Amém? Então, 2 Coríntios 2,14 fala: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Então, veja que o nosso Jeová Nissi, aquele que está à frente das nossas batalhas, é Jesus Cristo. Porque com Jesus você pode vencer todas as guerras, todas as situações. Então, às vezes nós olhamos e falamos: não tem jeito. Às vezes vem uma vontade de desistir, uma vontade de ir embora, de virar as costas, de largar tudo, de falar: não valeu a pena, não adiantou nada eu ser crente esse tempo todo, eu ser fiel esse tempo todo. Olha o tanto de guerra, olha o tanto de enfermidade, olha o tanto de dor, olha o tanto de compromisso, olha o tanto de traição, olha tantas coisas, Tudo que nós estamos andando por cima nas ministrações que o Senhor tem nos dado, cheios do Espírito Santo, nós estamos andando por cima de tudo isso, mas chega a hora que dá vontade de desistir. A palavra fala de um texto que está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15: e o servo do homem de Deus, que era Eliseu, se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o servo lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Tipo assim, estamos fritos, nós vamos morrer. Só que na hora que ele falou isso, ele estava pensando em desistir. Falou: não tem mais jeito, não tem mais saída, porque estamos cercados. Tem um exército cercando um profeta e seu moço. O inimigo, ele é covarde, ele não levanta um contra um, ele levanta um exército contra você. Então, veja que o homem de Deus orou e falou: Senhor, abre o olho dele para ele enxergar, os olhos espirituais. E ele pôde enxergar o tanto de carruagens de fogo, o exército de Deus que estava ali para dar a vitória. Então, preste atenção. Às vezes, nós não conseguimos enxergar o exército de Deus, porque estamos olhando para nós. Estamos olhando para as nossas dificuldades, estamos olhando para as nossas tristezas, estamos olhando para o ataque, para o tamanho do inimigo, para o tamanho da dívida, do compromisso a ser pago, as dificuldades, olhando para o desemprego, olhando para se abre a geladeira e olha lá, não tem, está acabando as coisas, olha para o seu celeiro e às vezes está acabando. Olhe para Deus, o Deus que é dono dos celeiros, o dono do ouro da prata, o Deus que de toda provisão, é para Ele que você tem que olhar. Porque é dele que vem o teu socorro, o meu socorro, é dele que vem um exército celestial para nos servir. Nós falamos disso,
dessa provisão, como Deus tem a provisão, como Ele traz o banquete, como Ele traz o alimento, como Ele traz a proteção no meio do deserto. E hoje nós temos que confiar que Ele nos protege. Amém? Então, você é a pessoa que Deus usa para mostrar que maior é o que está em mim, em você, do que aquele que está no mundo. Então você não pode esmorecer por causa disso. Então, quando você levantar essa bandeira que representa Cristo, né, você vai mostrar a sua confiança em Deus. Enquanto você ficar reclamando das coisas, enquanto você ficar murmurando, debatendo, criticando, você não vai estar levantando a bandeira chamada Cristo. As coisas que estão no mundo não nos agradam. Não dá, o mundo é o mundo, nós estamos no mundo. Deus não nos tira do mundo, mas Ele fala, não ame o mundo. Então, significa que nós temos que levantar a bandeira da fé, obedecendo a Deus a despeito de tudo e de todos. Nós temos que obedecer a Deus, praticar o Evangelho, ser fiel com Ele, manter um tempo de devocional lendo a palavra, manter um tempo de oração, manter um tempo de comunhão, né? Mas levantar a bandeira chamada Jesus Cristo. O que significa uma bandeira? Bandeira é um símbolo. Aqui a bandeira do Brasil representa uma nação, a bandeira de Israel, né? Por que essas bandeiras estão aqui? Porque essa é a nossa nação. Eu vou ler um texto aqui que vem em 1 Pedro 2,12. Cadê? Aliás, 13. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores. Aí depois ele fala assim, no 17, honrai a todos, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Nós temos que estar sujeitos às autoridades constituídas. A Bíblia fala que não tem autoridade que não seja constituída por Deus. Nós temos que orar pelas autoridades, porque Ele constituiu. E o nosso papel é orar. Amém? Por que tem a bandeira de Israel? Porque a Bíblia fala, orai pela paz de Jerusalém. Nós estamos orando por Israel, pela paz em Jerusalém. Nós somos Israel de Deus. Amém? Nós temos uma aliança com o Senhor. Jesus era de Israel e nós somos um povo, uma nação, e nós precisamos abençoar a nossa nação, abençoar o nosso povo, abençoar a nossa casa. Uma bandeira também fala de um brasão de família, uma bandeira também fala de uma sociedade, né? Então, uma bandeira também ela representa uma ideologia, uma mensagem, né? Então, se você lembrar dos filmes e dos desenhos, os navios que tinham uma bandeira negra, quem sabe até com uma caveira, todo mundo corria, tinha medo, porque eram homens maus, eram os piratas que iam roubar, iam matar. E os que tinham a bandeira branca simboliza a paz. Então, as bandeiras elas têm um significado, não é verdade? Então, veja que os exércitos antigamente, quando eles iam para a batalha, lá na frente alguém estava com um estandarte, alguém estava com uma bandeira representando o reino, o país, a nação, o clã a quem eles representavam. E nós somos os soldados de Cristo, amém? Nós somos os soldados do Senhor. Nós temos que levantar a nossa bandeira, o nosso estandarte é Cristo, amém? Ele foi levantado no madeiro por Deus, por nosso favor, morreu e ressuscitou por nós. Ele é a nossa bandeira. Então, as bandeiras elas representam um conjunto de princípios, um estilo de vida que muitos adotam, né? E lutam até a morte por essas bandeiras, por esse estilo de vida que escolheram. Se você lembrar no passado recente, na Segunda Guerra Mundial, você vai ver a suástica nazista, né? Eles usavam na roupa, usavam nas bandeiras, em tudo que é lugar, a suástica. Hoje é um símbolo proibido, mas eles morriam por essa bandeira, que representava Hitler, representava um Estado, a Alemanha, o domínio que eles acreditavam que eles tinham que ser arianos, né?
puros e que tinha que matar o resto, justificando por isso. Se você pegar numa situação de hoje em dia, as torcidas organizadas dos times de futebol, eles se matam por causa de uma bandeira. E falar que é por causa de um time, não, é loucura isso, é verdade? Então, veja, as pessoas acabam discutindo por causa das suas bandeiras, seja ela de confronto ideológico, seja social, político, teológico, religioso. Tem gente que briga pela placa da igreja, porque a minha igreja é melhor, porque a minha igreja é mais antiga, porque a minha igreja é isso, tem não sei quantas outras espalhadas no Brasil e no mundo. Não é isso que conta, é o que você é. Você é a igreja, não importa a placa. Hoje não podemos nem ir nas placas, não podemos nem entrar nos templos que estão com as placas lá. Igreja somos nós. Igreja é aquele que é templo do Espírito Santo. Então, o mundo tem muitas bandeiras aí. Tem gente apelando para puxar você para um lado, para puxar você para o outro, né? Para jogar você em discussões. Lógico que você pode participar de situações, você pode atuar em vários campos, muitas vezes até trabalho, né? Você pode ter simpatia por um time, por um partido político, por uma pessoa, por uma placa de igreja, você pode ter tudo isso, mas a Bíblia fala em 2 Timóteo 2,4: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quem te alistou para a guerra? Deus. Nós estamos militando em favor do Senhor, Jesus é a nossa bandeira. A gente não pode se enroscar com coisa do mundo. Goste ou não goste, está ali, não se enrosque. Qual é o papel? Interceder, orar, dar bom testemunho. Então, nós temos que estar pensando sempre em coisas mais altas, né, do que as pessoas do mundo. Colossenses 3,2: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas você falou, eu estou na terra. Eu sei, criatura, eu sei que você está na terra, mas quem te move não é a terra, quem te move é o que está em cima. Quem nos move é Deus, e Ele não está embaixo, Ele não está na terra, Ele está em cima. Jesus está à direita de Deus Pai, Ele enviou o Espírito Santo a habitar em nós, para nos dar a conexão com Ele, para nos ligar a Ele, para que Ele nos dirija, e não as coisas da terra. Se nós vamos ficar presos às coisas da terra, nós vamos ficar na terra, nós não vamos para o céu, nós não vamos viver aquilo que o Senhor tem para nós. Então, veja que nós temos que estar pensando num algo maior, num bem maior, que é a salvação, a vida eterna, né? E não se envolver nesses conflitos que estão aí no mundo. Cuidado para não se envolver com esses conflitos, porque isso atrapalha o seu campo de visão espiritual. Você acaba só olhando para os problemas e para as pessoas e para as bandeiras, né? E para as filosofias, para os partidos, para os políticos, para os economistas e para os teólogos, seja lá o que for. Não, nós temos que olhar para Deus. Você pode participar, você deve ajudar a melhorar o mundo ao seu redor, né? Mas o cristão tem que fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus, sem quebrar princípios bíblicos, que isso é importante, né? E nós temos que ser exemplo de submissão às autoridades constituídas. Então, nós podemos apoiar obras sociais, sim, de caridade, sim. Nós temos que exercer os nossos deveres cívicos, os nossos deveres políticos. Nós temos que contribuir para um bem-estar da economia nacional. Nós sabemos que o evangélico, o cristão, tem sido o fiel da balança na sociedade, na economia, porque aqueles que são fiéis são prósperos, são abençoados e são exemplo. Mas nós não podemos entrar em batalhas dessas bandeiras, né, e não deixar que isso nos
consuma. 2 Timóteo 2,14, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você manifesta. Então eu não tenho mais livre-arbítrio, eu não posso mais falar? Pois é, se vai criar contenda, é melhor calar. A Bíblia fala, põe trava na língua. A Bíblia fala que falar demais é problema. Tiago 3 fala isso. Domine sua língua. O homem que domina a sua língua é perfeito. Está entendendo? Então, a língua é inflamada pelo inferno. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Então, deixa eu ver um texto aqui. Pulei o negócio aqui. Então, é fundamental que o mundo possa olhar para nós e ver que nós temos uma bandeira, que nós somos cristãos, e que fazemos a diferença. Haja o que houver, nós vamos fazer a diferença sim. Quem carrega muitas bandeiras não deixa claro qual é a sua posição, não deixa claro nem para si próprio a quem ele está servindo, por quem ele está lutando. Nós não podemos pulverizar a nossa força, nós não temos que sair dando tiro para todo lado, nós temos que ter foco, nós temos que ter meta, nós temos que ter objetivo. Amém? Não importa se você está cercado, não importa se um exército te cercou, o exército de Deus é maior e Ele vai te livrar. Naquela situação que eles desceram contra Eliseu e seu moço, ele orou, Senhor, fere eles com cegueira. Um exército inteiro ficou cego. E ele levou lá na presença do rei de Samaria. O rei falou assim, o que eu faço? Vou matar todo mundo? Ele falou, não. Põe pão e água para eles. Aí ele serviu comida, alimento, bebida. Eles voltaram a enxergar, que eles viram onde eles estavam, viram que eles estavam numa arapuca, que Deus tinha cercado eles, e Deus deu um tapa de pelica neles. Deus deu comida, deu água e mandou eles embora, e eles nunca mais atacaram. Então, queridos, qual é a sua bandeira? O que você está levantando aí? Quais são as suas palavras no meio dessa situação de pandemia? Vou mandar uma bomba lá na China, porque começou da China. Não, onde começou não importa. Importa onde nós estamos. Mas eu acho que foi criado em laboratório. Querido, se foi em laboratório, se foi natural do animal, se foi, seja lá o que for a origem, está aí, nós temos que vencer a situação. Nós temos aprendido na palavra de Deus que não adianta achar culpados, nós temos que achar solução. E nós temos que unir forças, nós temos que ter um foco, uma direção. Então nós temos que fazer como Moisés, edificar um altar no nosso coração, levantar uma bandeira no nome do Senhor. O nome do Senhor Jesus tem que ser a nossa única bandeira, para que nós possamos fazer a diferença no mundo, em nome de Jesus. E sempre que você perceber uma situação de adversidade das autoridades constituídas por Deus, seja um Arão, seja um Ur, de levantar os braços, segurar os braços dele para ele poder interceder, pôr uma pedra, uma cadeira, algo para ele sentar e não se cansar e ficar intercedendo. Então, quando ele fala que nós temos que honrar a Deus, honrar ao rei, significa as autoridades seculares, espirituais, e a autoridade maior que é Deus. Então nós não podemos confundir as coisas, querer honrar a Deus e desonrar as autoridades que Ele mesmo constituiu. Se você desonra uma autoridade que Ele constituiu, todas Ele constituiu, o que acontece? Você está desonrando Ele. Mas eu não gosto do governador, eu não gosto do prefeito, eu não gosto do vereador. Você tem o direito de não gostar, o que você não tem direito é de se levantar contra.
Você não tem o direito de falar mal. Você tem o direito de orar, de interceder, de pedir que Deus mude a situação, de pedir que essa pessoa se converta, de pedir que a glória de Deus se manifeste. Levante a sua bandeira. Levante. Quando Gideão, lá em Juízes, está enfrentando um exército imenso, gigantesco, milhares e milhares, ele está lá com seus 300, Deus dá uma estratégia. E esses 300, os outros todos foram embora, medrosos, foram tudo embora, despreparados. De 33 mil ficaram 300. Veja bem, que situação é essa? O que se vence com 300 homens numa guerra? Pois é, se vence quando se ouve a voz do Espírito. Se vence quando não se fala mal do líder. Se vence quando se obedece a direção dada. Está entendendo? Pelo Senhor e por Gideão. Está entendendo? Nós temos que honrar as nossas autoridades, os nossos líderes, para que a nossa vitória seja completa. Em nome de Jesus. Aprenda a confiar em Deus. Com 300, Gideão venceu aquela guerra. Deus lançou confusão no arraial do inimigo. O nosso inimigo vai cair por terra, porque nós temos uma bandeira, Jesus Cristo, e nós temos que estar unidos. Seja qual for a placa da igreja onde você vai, no templo que você vai lá, naquela parede, naquele lugar, não, seja qual for a placa, a sua bandeira tem que ser Jesus. Jesus é a nossa bandeira. Seja qual for o estado, seja qual for o país que você mora, Jesus é a nossa bandeira. Temos que orar? Sim, pelas nossas autoridades, temos que orar pela nossa nação, temos que orar por Jerusalém, pela paz de Jerusalém, Israel, temos que orar pelos nossos patrões, pelos nossos governantes, pelos nossos pais, pelos nossos mestres, professores, tudo isso que a autoridade constituída, ore, levante a bandeira chamada Jesus Cristo. E aí, mesmo que você esteja cercado por um grande exército, o Senhor vai te dar vitória. Mesmo que você esteja passando o pior deserto da sua vida, o Senhor vai trazer a provisão, o Senhor vai trazer a proteção. Nem serpente, nem escorpião vai te picar no deserto, porque vai ter uma coluna de fogo à noite, te aquecendo, te iluminando, te dirigindo, e vai ter uma nuvem de dia, protegendo do calor e dando direção. Esse é o nosso Deus, Deus presente em todas as situações, Deus presente nos momentos bons e nos momentos maus. Basta você levantar essa bandeira, Jeová Nissi, meu Deus é a minha bandeira, Jesus Cristo é a minha bandeira, meu coração é um altar de adoração ao Senhor. Consagre sua vida a Ele. Não se deixe enredar pelos comentários das pessoas. Não se deixe enredar por aqueles que te põem contra a parede para você tomar um partido numa situação. Não! Eu gosto ou não gosto, eu sou de Jesus. E é Ele, Deus, quem vai trazer a solução. É Ele, Deus, quem vai trazer a proteção. É Ele, Deus, quem vai agir. Porque como que eu posso fazer alguma coisa? Eu não posso. Porque o Senhor diz... sem mim nada podeis fazer. Onde nós vamos encontrar força para vencer as guerras? No Senhor. Onde nós vamos ter estratégias? No Senhor. De onde vem nossa proteção? Do Senhor. A provisão do Senhor. Tudo vem de Deus. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Amém? Em nome de Jesus. O nosso Deus é o Deus que é a nossa bandeira. O nosso Deus é o Deus que fala que você pode confiar nele, você pode descansar nele. A sua confiança tem que ser total no Senhor, a sua confiança tem que ser somente nele, em nome de Jesus, e que você possa descansar no Senhor. Amém? Faça isso, não se envolva com muitas bandeiras. Não se envolva em situações que vão te levar a quebrar princípios bíblicos. Levante o seu estandarte, a sua bandeira chamada Jesus Cristo. Defina isso na sua vida
E quando olharem para você, vão saber que a quem você pertence. Vão saber que você faz a diferença. A Bíblia fala que nós temos que fazer a diferença. A Bíblia fala que as pessoas, quando olharem para nós, têm que saber quem nós somos. E saber que a nossa vitória vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Em nome de Jesus, seja qual for a situação, mesmo que um exército esteja se levantando contra você, confie no Senhor, porque o exército de Deus é maior, o poder de Deus é maior, e nós não temos que ficar levantando essas bandeiras de ideologias sociais, seja qual for a preferência, mesmo que você atue, mesmo que você trabalhe nessas situações, quem tem que estar acima de tudo e de todos na nossa vida é Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, declare aí onde você está: o Senhor é a minha bandeira. Amém? Levante um altar no seu coração, consagre tudo que você tem ao Senhor, honre as autoridades que o Senhor constituiu, honre os governadores, honre o rei, honre os pastores, honre os apóstolos, todos que o Senhor constituiu como autoridade na terra. Ele fala aqui que nosso procedimento no meio dos gentios, 1 Pedro 2,12, o vosso procedimento entre os gentios seja correto. Quem são os gentios? Os que não são judeus, vamos falar entre as pessoas do mundo que não são convertidos, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Ou seja, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus em nós. Mesmo quem fala mal de nós, vai chegar a hora que eles vão ver que nós estamos sendo dirigidos pelo Senhor. E aí sim, o Senhor será glorificado pelas nossas atitudes. Por isso, levante a bandeira certa. A bandeira certa é Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor traga consciência, discernimento, sabedoria, humildade no seu coração, que você crucifique o seu eu. Gálatas 2:20 fala da maturidade espiritual. Eu vou ler direitinho para você aqui. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Não seja feita a nossa vontade, seja feita a vontade dele. Em nome de Jesus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nos perdoe, porque muitas vezes levantamos bandeiras ideológicas, bandeiras sociais, bandeiras partidárias, ó Deus, e deixamos a bandeira principal, a de Cristo, guardada. Nos perdoe pelos posicionamentos equivocados e que dão mau testemunho, porque queremos que a nossa vontade seja expressa. Mas aqui diz que nós estamos crucificados com Cristo e que já não vivemos nós, essa vida que nós vivemos na carne, nós vivemos na fé do Filho de Deus, para que a sua vontade prevaleça. Senhor, nós levantamos o estandarte chamado Jesus Cristo. O Senhor, Jeová Nissi, é a nossa bandeira. Por isso, que nós possamos testemunhar do Senhor onde estivermos, em qualquer lugar, no meio de qualquer pessoa. Ó Senhor, que nós possamos, mesmo que as pessoas sejam malfeitores, nós possamos continuar fazendo bem no Senhor, continuar servindo ao Senhor, nos sujeitando, como o Senhor diz aqui, sujeitai-vos a toda autoridade humana por causa do Senhor, quer ao Rei como soberano, então, e quer ao Senhor, honrar ao Senhor e honrar ao Rei, e honrar aqueles que o Senhor constituiu sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Tempos em que nós temos que saber nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Amém? Para que o mundo olhe para nós e saiba que nós temos um posicionamento certo, firme.
acima de qualquer ideologia, de qualquer bandeira que o mundo levante. Nossa bandeira é Jesus. Haja o que houver, nós estamos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você que está ofertando, dizimando, primiciando no nosso ministério. Tem a conta aí para você fazer sua transferência bancária. Alguns já depositaram, já entregaram. Eu fico muito feliz pela sua fidelidade, porque isso atrai a glória de Deus. Não se compra a bênção, mas se habilita a estar abençoado. Como se habilita? Estando obediente, né? Deuteronômio de 1 a 14, a bênção para aqueles que obedecem a Deus. A bênção persegue e alcança os que obedecem. E de 15 a 68 são maldições que alcançam aqueles que desobedecem. Então é melhor obedecer do que sacrificar, né? Faça a sua entrega dos seus dízimos, primícias e ofertas. Seja um mantenedor do reino de Deus na terra, um abençoador de Deus. Mostre a sua gratidão, porque tudo que nós temos vem do Senhor. Eu que trabalhei. Claro, Ele que te deu força para você trabalhar, Ele deu força para você adquirir riquezas, Ele deu sabedoria, inteligência, Ele que controla todas as coisas. Então, a nossa gratidão mostra isso, né? Quando nós devolvemos, porque você não dá dízimo você devolve. Por que devolve? Porque não é teu, é dele, certo? Então devolva o dízimo, entregue a sua oferta de primícia, que é a oferta de honra, e entregue a sua oferta de gratidão no nome de Jesus. Amém? Contamos com a sua fidelidade, com a sua oração, com a sua fé, com a sua manifestação de que Jesus Cristo é o nosso único Senhor e Salvador, e só nele tem salvação. Amém? Glória a Deus. Pai, abençoe a todos que estão ofertando, abençoando, dizimando, primiciando no nosso ministério. Que o Senhor dê a eles muito mais do que eles pedem ou pensam, que eles recebam o dom de adquirir riquezas para que sejam mantenedores do seu reino, que eles constituam empresas, ó Pai, para que mantenha o reino de Deus na terra. Por isso, Senhor, abençoa a obra das mãos dos teus filhos. Onde colocarem a mão, seja abençoado pelo Senhor. Guarda os seus pés dos caminhos tortuosos, dos caminhos errados. Livra-os do caminho mau, ó Pai, e abençoa, mesmo em tempos de deserto, mesmo em tempos de isolamento social, que nós saibamos que o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos sustenta. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém. Muito bem, nesse domingo estaremos iniciando nossa escola bíblica dominical, amém. E Deus mandou voltar aos primórdios, ensinar os fundamentos da fé cristã. Nós vamos fazer pela plataforma Zoom, e nós vamos mandar o link para vocês que têm os nossos contatos. Se você não tem, manda uma mensagem para nós conseguirmos colocar você também nessa plataforma, para mandar para você o link para que você participe, amém? Em nome de Jesus, nós temos muita coisa para ensinar e tudo isso é fundamento para que você esteja alicerçado na palavra. Vai ser domingo às 9 da manhã, tá? Horário de escola bíblica dominical, das 9 da manhã, aí nós vamos provavelmente uma hora e meia de estudo, dependendo de como andar, no máximo 1h30, para que nós tenhamos então conteúdo. Você vai poder participar, fazer perguntas, tirar dúvidas, e nós temos uma programação feita já para 8 meses, 10 meses de trabalho fácil, com fundamentos básicos da fé cristã, leitinho mesmo, para que você receba esse alimento, para que você aprenda e para que você ensine outros também. Você pode convidar outras pessoas, mesmo que não sejam cristãos, se já são crentes de um pastor evangélico ou se for desviado, convide, ele pode participar conosco, tá certo? Por que eu falo isso de não chamar crente de outras igrejas? Porque nós respeitamos
as autoridades constituídas sobre eles, os pastores, os apóstolos que lutam, que pelejam por suas ovelhas. Eles têm que ser honrados e respeitados, assim como nós também queremos ser respeitados e honrados pelos outros pastores, pelas outras denominações, tá certo? Amém? Em nome de Jesus, creio que vai ser uma bênção esse trabalho. Glória a Deus. Que bom que você está recebendo essa palavra e que você a pratique. Levante a sua bandeira, Jeová Nissi, Deus é a nossa bandeira, Jesus Cristo é a nossa bandeira, em nome de Jesus. Abra a mão para receber a bênção sacerdotal. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz, agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, fiquem todos na paz do Senhor. Beijo no coração, amo vocês. Estamos orando e intercedendo para que você vença todas as suas situações, seus desertos, suas guerras, sempre com Jesus na frente. Amém? Fiquem todos na paz. Glória a Deus.